Oi, gente! Canal YouTube Eli Correia Oficial, batendo recorde de visualizações, de inscrições. Gente, é o canal de sucesso do YouTube. Você pode se inscrever, você pode ajudar o nosso canal a ficar ainda mais forte. Não se esquecendo de, ao se inscrever, dar aquele like, ao ouvir as cartas, a acompanhar as histórias, fazer aquele joinha e acionar o sininho. O sininho tocou, é mais uma carta de saudade. E lembro a todos vocês que também estou no rádio. Rádio Capital AM 1040 e Rádio Capital FM 77.5. Já estou esperando, portanto, a sua história, a sua carta de saudade. E você deve enviá-la para o e-mail cartasaudadeelicorreia@gmail.com. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, a violência e a impunidade. Tenho 18 anos e descobri o teu canal faz pouco tempo. E agradeço a chance que você dá às pessoas poderem contar suas histórias, poderem falar de suas vidas. Quando eu tinha 14 anos, eu tinha um grupo de amigas, de amigos, que sempre me chamavam para sair. Para ir a uma praia, para ir a uma festa. E nessa idade, eu já tinha uma certa liberdade dos meus pais, pois eles sabiam muito bem a filha que tinham. Eu nunca menti. Eu nunca escondi nada. E então, eles confiavam totalmente em mim, pois sabiam onde eu estava, com quem eu estava, e sabiam também que meus amigos, minhas amigas eram boas pessoas. Uma noite, eu fui convidada para ir a uma festa na casa de um menino, que uma amiga minha era apaixonada. Muito embora eu não soubesse que ela era apaixonada por ele, vim a saber depois. Ele era mais velho, tinha 18 anos, maior de idade, portanto. E muito bonito. Aqui no sul, de onde eu escrevo essa carta, a maioria das pessoas descendem de alemães, e ele também descendia. Ele alto, loiro, olhos azuis, bem forte, atlético. Só que até então, como eu falei, eu não sabia que ela, a minha amiga, gostava dele. E eu e ele acabamos ficando naquela noite. Chegamos até nos beijar. Mas isso não foi o motivo do nosso desentendimento. Ela sabia que eu não sabia do sentimento dela por ele. Então, naquela noite, ficamos muito próximos, eu e ele. Passeamos de carro pela orla da praia. Rimos muito. Parecia até que nos conhecíamos há muito tempo. Nadamos na piscina da casa dele, inclusive de roupa e tudo, de roupa mesmo. Ele, até então, uma pessoa incrível comigo. Confesso que vivi um pequeno sonho naquela noite, naquela festa. Porque eu sempre fui magrinha, desajeitada, não era atraente como minhas amigas. E pela primeira vez, um menino bonito como aquele estava me dando uma tamanha atenção. Então eu naquela noite estava realizada. Estava tudo indo muito bem. Até que por volta das 2 horas da manhã, 2 horas da madrugada, quando eu saí da piscina, ele me disse que era melhor a gente se secar. Sabe aquela coisa de roupa molhada? A gente pode pegar um resfriado, pode pegar uma friagem. E ele foi ao quarto dos pais e me trouxe uma toalha para me enxugar. E ficou sentado comigo ali na beira da piscina, conversando. E me convidou para entrar dentro do carro dele com ar quente ligado, para que a gente se secasse mais rápido. Porque com a toalha você pode enxugar assim o braço, a cabeça, o rosto, até assim as pernas, mas a roupa molhada não dá para enxugar. Então ele disse, vamos lá para o carro e lá eu ligo o ar-condicionado quente. E na maior inocência eu fui.
Eu digo inocência mesmo, sem hipocrisia. Não tinha intenção alguma de ir além daquilo que nós tínhamos feito até então, abraçar, beijar. Eu era virgem e tampouco pensava em ter relação sexual. Em nenhum momento passou pela minha cabeça isso. Quando entrei no carro, começamos a nos beijar. E eu percebi que ele começou a avançar um pouco mais. E acabou acontecendo carícias em mim. Carícias um pouco mais ousadas. E ele perguntou no meu ouvido: "Você quer?" Eu respondi, na inocência mesmo, eu respondi: "Quero o quê?" Ele continuou me beijando, passando a mão em meu corpo, me apertando. Então eu comecei a me assustar e pedi para ele parar. E tentei abrir a porta de trás do carro para sair, quando ele fechou bruscamente a porta. Obviamente, ele era bem mais forte do que eu. Eu estava com um vestidinho de verão. Ele me prendeu com os braços dele, levantou o meu vestido, tirou a minha peça íntima, a calcinha, tirou, não, ele arrancou e começou então, com violência, com força, a me violentar. Eu só tive forças para dizer a ele: não, não, não. E com uma espécie de grito, eu tentei pedir socorro, mas ele tapou a minha boca, colocou minha calcinha de lado e então, com violência, durante 5 minutos, ele fez o que bem quis. Ele fez o que ele mais queria naquele momento. Eu não consegui me livrar do meu agressor. E então eu desisti de lutar com ele e comecei a ficar em estado de choque. E durante o ato, que durou uma eternidade, eu fiquei paralisada. Não sei o que houve comigo, mas parecia que o choque era tanto que minha cabeça bloqueou completamente. Eu fiquei assim como que bloqueada, paralisada. Fiquei inerte, sem reação alguma, apenas olhando para o teto do carro. E quando ele terminou, ele fechou suas calças e saiu do carro. E me deixou daquele jeito, em estado de choque, como um boneco de cera sem vida. E eu fiquei ali, permaneci no carro por alguns minutos, quando eu voltei à realidade. E comecei a tremer, e dei um grito de horror. E começou inclusive a me dar arritmia cardíaca. Começou a faltar ar. Saí do carro e vi que eu tinha hematomas no pescoço, arranhões pelos braços, pelo meu rosto. A parte de trás do meu vestido estava rasgado. Eu estava em choque. E acho que só consegui chegar em casa com a ajuda de Deus. Pois era o meu único pensamento naquela noite, depois daquele ocorrido: ir para casa, chegar em casa. Como eu estava na garagem, na parte de trás da casa dele, eu saí pelo portão com direção à rua sem que ninguém me visse, porque a garagem é na parte de trás e foi para lá que nós fomos. E de lá mesmo eu fui embora. Eu fui para casa andando naquela madrugada. Um homem parou o carro, viu que eu estava um tanto estranha e perguntou se eu queria que ele ligasse para alguém. Eu olhei para ele como um robô
e não respondi nada. Eu parecia mais um zumbi, eu parecia mais uma assombração, sabe, uma alma penada andando pela rua. Continuei andando, sem piscar, sem falar nada, e o homem foi embora. Cheguei em casa e, por uma graça de Deus, meus pais estavam dormindo e não me viram chegar naquele estado. Tomei um banho e quanto mais eu me lavava, parecia que mais eu estava suja. Sabe quando você fica com nojo de você mesma? Joguei aquele vestido rasgado no meu armário e fui deitar, ainda em estado de choque, ainda sem conseguir falar nada. A água quente do banho batia nos meus machucados, pareciam lâminas me queimando. Eu só sei que daquele dia em diante, eu virei uma menina calada e fora da realidade. Senti a minha alegria violada. O pessoal me perguntou o que houve comigo para eu ter ido embora sem me despedir de ninguém lá na festa. O que aconteceu comigo? Mas eu não respondia. Só pedia para ser deixada em paz. Não falava nada se não falassem comigo. Me fechei em meu mundo e comecei a desenhar coisas estranhas, que depois daquela noite virou o meu único passatempo. Desenhar coisas estranhas, absurdas. Os meus desenhos eram escuros, eram de pessoas assim com a boca costurada, pessoas presas. Minha mãe chegou a me perguntar o que houve, mas eu não falei nada a ela. Dizia apenas que estava triste porque tinha brigado com minhas amigas, com meus amigos. Mais uma vez, por graça de Deus, eu não engravidei e não peguei nenhuma doença. Só descobri que não tinha nenhuma doença depois de um ano, quando fui a uma ginecologista pela primeira vez, depois que a verdade veio à tona. Me afastei de todos os meus amigos e eles também se afastaram de mim, pelo meu comportamento bizarro e pela minha grosseria. Um tempo depois, minha amiga, aquela que gostava do menino, aquele que me estuprou, ele e ela, os dois começaram a namorar. E eu comecei a sofrer bullying na escola pelo meu comportamento, por ter me tornado quieta, calada. Até me chamavam de Carrie a Estranha. Sabe aquele filme, Carrie a Estranha? Começaram até a me chamar assim, que eu era a Carrie a Estranha. Depois de um ano, eu tomei coragem e procurei pela minha antiga melhor amiga, aquela que me levou para aquela festa, aquela que gostava daquele rapaz, porém eu não sabia, a mesma que agora o namorava. Eu estava com saudade dela e ao mesmo tempo eu queria contar o que houve comigo e ele, para mostrar a ela o crápula que ela estava namorando, para que ela não viesse a se enganar. Ele não valia nada, ele era um cafajeste, um crápula, em outras palavras. Então, quando eu liguei, ela até se surpreendeu. Depois de um ano eu ligando, eu falei que estava com saudade e queria conversar com ela. E marcamos um lugar, em um shopping, para que nós nos reencontrássemos, para que nós conversássemos e para que eu pudesse dizer aquilo que estava atravessado na minha garganta, mostrar a ela quem realmente ele era. Nos encontramos e, a princípio, aquela alegria, né, do nosso reencontro depois de um ano, quer dizer, a gente voltar assim a se falar, a conversar. E naquele café onde fomos, no shopping, eu só tive forças para dizer que naquela noite, que naquela festa, eu havia sido estuprada.
Nessa hora, ela ficou horrorizada e disse: por que você não denunciou? Por que você não falou? E me perguntou: quem é? Mesmo fazendo um ano, vamos denunciar, vamos colocar esse cafajeste na cadeia. Porque hoje, mais do que nunca, as mulheres precisam aprender a se defender, aprender a falar, a denunciar. Vamos, quem é? Vamos juntas, vamos sair daqui, vamos para a delegacia. Eu resisti no início em falar. Depois, pensando até mesmo nela, para ela conhecer quem realmente, de fato, ela estava namorando, eu olhei bem nos olhos dela e me enchi de coragem. E ela então olhou bem nos meus olhos e eu perguntei: você quer mesmo saber quem é o cara? Você quer mesmo saber quem foi que me agrediu, que me violentou? É o seu namorado. É ele que fez tudo isso comigo. É quando então ela dá um pulo na cadeira, quase derruba a mesa. Você está brincando comigo. Isso só pode ser uma brincadeira. Sinceramente, você me convida para vir aqui nesse shopping. Você me convida para a gente conversar, para falar uma asneira dessa. Acusar de maneira covarde. Isso é calúnia, viu? Isso é calúnia. Como você pode dizer uma coisa dessas? Inventar uma barbaridade dessas? Eu sempre soube que você é invejosa. Sempre me disseram, mas não a tal ponto de fazer o que você está fazendo. Ó, quer saber de uma coisa? Nunca mais fale comigo. Nunca mais fale comigo. Você é que não vale nada. Querendo prejudicar o meu namoro, querendo acabar com o meu namoro, usando de mentira, usando de falsidade, usando de calúnia. Você é simplesmente um ser desprezível. Não fale mais comigo. Nunca mais, nunca mais. E saiu andando, me deixando sozinha. Eu fiquei chocada com a reação dela. Eu fiquei chocada. Pensei que ela quisesse saber com detalhes. Pensei que ela quisesse conhecer melhor com quem ela namorava, mas não. Essa notícia começou a circular pela escola de forma pejorativa. Depois de uns dias, chegou ao conhecimento, inclusive, dos supervisores da escola, professores, da diretora, que chamaram até os meus pais e eu, para conversarem comigo, inclusive também com uma psicóloga. Nesta hora, eu tive um surto, uma crise de choro, pois não era para ser resolvida dessa forma, aquilo tudo que eu vivi, aquilo tudo que eu passei. Minha mãe chorou muito me vendo agir daquela maneira. Eu surtei, eu simplesmente surtei. Diante de professores, diretora, meus pais, psicóloga, eu surtei. Eu não queria ser exposta daquela maneira. E por essa situação caótica, o melhor a fazer era sair daquela escola. E foi isso que eu fiz. Meus pais me colocaram em outra, me levaram a uma ginecologista da polícia e o laudo foi o seguinte: ímen rompido não recente, nenhuma DST detectada. Pela glória de Deus, nenhuma doença. Eu tive apoio dos meus pais, mesmo eu tendo surtado. Eu tive apoio psicológico. Aos poucos, eu consegui me reerguer e seguir em frente. Meus pais acionaram o estuprador na justiça, mas ele alegou que a relação foi consensual. E por ter passado mais de um ano, não foi possível detectar no exame se o ímen havia sido rompido com violência ou não. E eu não tinha mais, claro, os arranhões pelo meu corpo. Tinha o vestido escondido, rasgado, mas não teve muita serventia na investigação. No final do processo, ele não foi indiciado por estupro, pelo exame não ter diagnosticado ímen rompido com violência. Foi sim indiciado somente por aliciamento de menor, por ele ter se relacionado com uma pessoa de 14 anos, tendo ele 18, sendo ele, portanto, maior de idade.
e por ter bebidas alcoólicas na festa dele e tendo várias garotas menores de idade. A pena total foi de 2 anos de serviço comunitário e 200 metros de distância de mim. Caso contrário, teria multa e prisão decretada. Hoje, aos 18 anos, tenho uma vida tranquila. Com medo, é verdade, mas tranquila. Só que até hoje eu tenho sequelas, eu trago sequelas. Não consigo me relacionar com ninguém. Tenho pavor de sexo. Aliás, nem desejo eu tenho. Sou quieta e extremamente fechada. Moro em outro local, tenho poucas amizades que não sabem do meu passado. Essa história eu tento deixar no passado. Terminei o colégio, muito embora eu tenha repetido 1 ano por causa da minha depressão. Logo começarei a faculdade e o emprego meio período. Eu, na verdade, não preciso trabalhar. Minha família tem boas condições financeiras, mas tento ocupar o meu tempo de todas as formas possíveis, pois mente vazia é oficina do diabo. Não sinto que tive tempo perdido por ter repetido na escola, mas tenho e trago comigo a sensação de impunidade para o crime que foi cometido contra mim. Se eu tivesse chamado a polícia, se eu tivesse denunciado, se eu tivesse tido forças para sair daquele estado de choque, ele teria sido preso e a justiça teria sido mais eficaz e eu não sairia como mentirosa, como caluniadora e nem sofreria aquele bullying, que mesmo tendo sido horrível, não foi maior do que a minha dor. Se jogarem o nome do meu agressor no Google, tem um site chamado Jus Brasil que mostra todo o processo. Mas eu considero melhor deixar o nome dele e de outras pessoas no anonimato, por motivo de segurança. Eu faço um apelo às vítimas, como eu fui, desses tipos de abusos, denunciarem os seus agressores. E aos pais se atentarem ao comportamento de adolescentes e crianças. Não acharem que isso é uma fase de aborrecente. Porque muitos pais dizem, ou muitas pessoas falam que adolescente é aborrecente. E por isso aí, muitas vezes não prestam atenção em certos comportamentos. Desconfiem de tudo. Desconfiem de tudo. Qualquer mudança de jeito, de tipo, de maneira, naquele seu dia a dia, pode estar ali escondido alguma coisa muito mais séria, muito mais grave. Assim como aconteceu comigo. Agradeço a você, Eri Correia, pela narração dessa minha história, dessa minha carta. Quem sabe pode ajudar tantas outras pessoas a não passarem pelo que eu passo. Uma sensação de impunidade para aquele que cometeu tamanho crime contra mim. Infelizmente, essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! A violência e a impunidade. História do canal YouTube Eri Correia Oficial.